Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Clostridium botulinum, que é outra espécie de Clostridium, também é anaeróbio e também é de importância médica, certo? Bom, os Clostridiums, como a gente já viu, são micro-organismos anaeróbicos, que não conseguem viver na presença de oxigênio e consideram o oxigênio tóxico. Então, quando há oxigênio naquele ambiente, o micro-organismo não consegue crescer. Com Clostridium botulinum não seria diferente. Como vocês já devem ter notado a semelhança do nome, esse micro-organismo ele produz a toxina botulínica que causa botulismo, né? Não todos os micro-organismos Clostridium botulinum conseguem causar doenças e conseguem causar doenças no nível mais grave. Existem diferentes sorotipos, mas, de uma forma geral, são micro-organismos que causam botulismo, certo? Esse micro-organismo tem um formato bacilar, às vezes um pouco arredondado na ponta. Vocês vão ver que é um micro-organismo que ele produz um esporo e que esse esporo dá a ele uma resiliência às adversidades. Vocês já sabem disso, porque vocês já estudaram essa parte. Então, é um esporo que geralmente fica na extremidade do micro-organismo e é um micro-organismo gram-positivo. Na coloração diferencial de gram, ele cora em roxo, né? E aqui tem uma foto, né, para vocês verem como é o formatinho dele. Ele parece um palito de fósforo, né, se vocês pararem para pensar. Tem um formato parecido. Por quê? Porque na extremidade dele vai ter geralmente o esporo, né, que esse esporo ele vai desenvolver frente às adversidades que ele vai enfrentar. Então, ele é gram-positivo, anaeróbio, forma esporo, gosta de viver em solos e em sedimentos de lagos e de mares. Então, é um micro-organismo ubíquo, assim como outros de Clostridium, do grupo Clostridium, né? E como ele vive em ambientes de solo, tudo que entra em contato com esse solo pode ficar contaminado, como as próprias frutas, legumes, vegetais, né, que crescem próximo ao solo, além de outros ambientes, como mel, é muito comum ser encontrado, vísceras de crustáceos e no intestino de peixes e mamíferos. Então, assim, como eu tinha falado sobre a outra aula, é um grupo de micro-organismos que ele se adapta e que, que é encontrado em vários tipos de ambientes. E Clostridium botulinum não seria diferente, né? Como eu já tinha falado, ele pode produzir a toxina botulínica e é um dos venenos mais mortais e fortes já catalogados na literatura. 40 gramas de toxina botulínica é capaz de matar uma população de 6 bilhões de pessoas. Então, é uma toxina bastante forte e que pode causar um estrago, caso as pessoas queiram pensar aí numa guerra biológica, numa arma biológica. Tem o anthrax, tem o Clostridium botulinum, então tem toda uma sorte de micro-organismos para desenvolver essas armas biológicas, né? Esse micro-organismo, ele gosta de crescer principalmente em coisas enlatadas, porque tem ausência de oxigênio, principalmente. Então, alimentos enlatados, alimentos embutidos. Então, eles conseguem viver e crescer nesses ambientes. Essas bactérias, elas conseguem metabolizar o açúcar presente nesses alimentos e nesses embutidos e degradá-los. Provoca a formação de gás, né, e consegue produzir ácidos graxos de cadeia curta, contendo gás carbônico e oxigênio, né? Esse micro-organismo, ele consegue dar essa aparência aos enlatados da lata tá como se fosse buchudinha, né, inchadinha, como vocês estão vendo nessa lata verdinha aqui. Então, toda vez que a gente for comprar alguma coisa que está enlatada, ou que está envasada, enfim, que a gente vê que está havendo produção de gás ali dentro, porque algum micro-organismo está crescendo ali, e esse micro-organismo está produzindo um gás fétido, e que provavelmente a incidência de micro-organismos dentro daquela lata é muito grande, então a gente não deve comprar. Então,
Ela é patogênica não porque dentro dos cromossomos desse micro-organismo há a informação para produzir essas toxinas. Não, ela é patogênica por conversão lisogênica, ou seja, um fago, né, um vírus, entra em contato com esse micro-organismo e acaba passando para esse micro-organismo aquela informação genética capaz de produzir a toxina. Então, nem todos os Clostridium botulinus são patogênicos, mas muitos são e são, de fato, importantes. Então, qual é a ação, né, dessa toxina? Eu fiz aqui um fluxogramazinho para vocês. Então, ela age no nosso sistema nervoso, de forma que causa no ser humano uma paralisia, né? E é uma paralisia flácida, não é uma paralisia rígida. Paralisia rígida a gente vai ver no tétano. Então, essa toxina, ela adentra no nosso sistema quando ela é produzida pelo micro-organismo e atinge a membrana pré-sináptica da placa motora. Ocorre bloqueio da liberação de acetilcolina, como vocês estão vendo aí em verdinho, e começa a falhar a transmissão desses impulsos nervosos. A interiorização dessa toxina nervosa dentro das vesículas endocíticas e a translocação dessa toxina, que vocês estão vendo aí, que ela é tipo um quadradinho vermelhinho, para dentro do citossol. E aí, quando essa toxina ela se instala dentro da célula, começa a causar paralisia flácida dos músculos. Os músculos eles não conseguem mais contrair da forma como eles conseguiam, né? Então, essa toxina botulínica, ela tem mais de um tipo de toxina, né? E que podem variar em toxicidade. Como eu disse, nem todo micro-organismo causa doença da mesma forma. Mas, de uma forma geral, é uma toxina que causa essa paralisia flácida nos tecidos musculares. Certo? Então, pode influenciar no movimento ocular, da face, da deglutição, na mastigação. Então, esses outros tipos de nervos do sistema nervoso autônomo, que também dependem de acetilcolina, que é um neurotransmissor importante, também são afetados. Então, o músculo deixa de ter a mesma função e passa a ficar só flácido, né? Porque não há uma transmissão de sinal. Quais são os sintomas principais? Visão dupla, pálpebras caídas, a inabilidade de realizar expressões faciais e dificuldade de deglutição, além de apresentar outros sintomas também, que é boca seca, hipotensão postural, náusea, vômito, constipação. Então, pode evoluir para uma paralisia descendente, pode evoluir para uma paralisia flácida completa e, se atingir músculos respiratórios, pode se tornar mortal, porque aí a pessoa não consegue respirar. Então, como é que a gente diagnostica? Esse micro-organismo, gente, é difícil de crescer em meio de cultura. Bastante difícil. Então, é importante que se consiga testar se há a presença de toxina botulínica a partir de um teste sorológico, certo? Se for detectada a presença, então começa-se a fazer o tratamento, que é uma terapia de suporte, um auxílio à respiração e a imunização passiva contra a toxina. Por quê? Porque quem causa a sintomatologia da doença não é o micro-organismo. Então, é a toxina produzida por esse micro-organismo. Então, a gente tem que neutralizar a toxina e não necessariamente empurrar antibiótico no paciente. Então, precisa de uma antitoxina, de algo que neutralize a toxina botulínica, certo? Então, essa molécula ela vai neutralizar as toxinas livres que estão presentes na corrente sanguínea e aí vai diminuindo a sintomatologia até que o paciente consiga voltar, entre aspas, ao normal, certo? Como é as formas de prevenção? Como é que a gente pode prevenir que esse micro-organismo ele entre em contato com a gente ou sua toxina? Cozinhar coisas sob pressão acaba destruindo a toxina, esteriliza o conteúdo e destrói as formas em esporo, né?
A esterilização em autoclave para materiais que são utilizados na área da saúde também é importante, né? Outras comidas que são preservadas podem ser preservadas pela alta acidez, né? Porque esse micro-organismo também tem um limiar para acidez. E não ingerir para os bebezinhos recém-nascidos ou menores de 1 ano mel. Por quê? O mel está muito relacionado com o esporo em si. Então, é um vetor para os esporos de Clostridium botulinum, deve ser evitado para bebês. Isso vocês já devem ter ouvido falar, principalmente quem tem filho, a não dar mel antes da criança ter mais de 1 ano, porque pode causar a outra forma de botulismo, que é o botulismo infantil. Então, recém-nascidos, as crianças são mais vulneráveis à colonização do micro-organismo. Então, diferente dos outros, o micro-organismo ele vai entrar no corpinho do bebê, no sistema digestivo, e lá ele vai produzir a toxina, né? Dentro do organismo do bebê. E vai causar botulismo por consequência, certo? Existem formas menos tóxicas dessas toxinas, né, que são utilizadas para fins estéticos, como o Botox, né, bloqueio da junção intramuscular de longa duração, que aí vai fazer com que haja o relaxamento de alguns músculos da face, que fazem com que a gente fique com rugas. Então, a pessoa fica com a cara limpa, porém inexpressiva, né, em alguns momentos. Tem algumas pessoas que eu conheço que são assim, que a gente não sabe se ela tá rindo, se ela tá chorando, se ela tá triste, se ela tá com raiva, porque a cara dela é a mesma. E pode ajudar a outras doenças também, como a hiperidrose, né? A aplicação de botox em algumas áreas para evitar que haja uma sudorese excessiva. Então, é utilizada essa toxina botulínica de uma forma mais branda e de uma forma terapêutica. Então, nem tudo é só doença e coisa ruim. A gente também tem uma aplicação a partir do estudo da biotecnologia de que existem outros fins para determinadas moléculas produzidas por micro-organismos, certo? E a aula foi essa, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida em relação a essa espécie, por favor, entre em contato comigo, certo? Vocês podem falar no fórum, vocês podem mandar e-mail, enfim. Interaja para eu saber que vocês estão gostando e assistam os demais vídeos, certo? A gente vai trabalhar ainda mais 2 espécies, então eu espero que vocês assistam também. Obrigada.